Irmãos, a gente está aí nessa série Encontros com Jesus, uma série que nasceu aqui no púlpito, que Deus colocou no meu coração, e a cada semana, eu tenho sido mais impactado porque, como nós acabamos de cantar, irmãos, quando há um encontro verdadeiro com Jesus, a transformação, a mudança de vida. E todas as pessoas que tiveram um encontro com Jesus, e aqui eu estou falando da maneira, o encontro mesmo, né? Aqueles que a Bíblia cita, né? E aí depois eu falo do nosso encontro, né? O que cada um teve aqui de maneira individual. Mas todas as pessoas que tiveram um encontro com Jesus, foram elas todas impactadas, né? Então, a cada passagem que você vai vendo, a cada encontro que Jesus teve com as pessoas, houve transformação, houve mudança, ou houve, no mínimo, reflexão. Amém? E eu queria falar hoje do encontro que não é menos importante, que está lá em João 3. Lá em João 3. Queria que você abrisse aí João 3 e mantenha a Bíblia aberta, que nós vamos ler bastante a Bíblia hoje. Como eu sempre gosto de fazer, um sermão expositivo, expondo a palavra, as escrituras. João 3. João, capítulo 3. Sabe, irmãos, o que nós vamos tratar hoje não é um assunto lateral, é um assunto vital, não é um assunto secundário, mas é um assunto principal para a nossa vida. É um assunto que é a coisa mais importante, que um cristão precisa experimentar. Sem isso, ele não verá Deus. Todos acharam aí João capítulo 3, e aí pelo subtítulo você já deve saber, né? Diz assim, a partir do versículo 1, e nós vamos ler até o 15, diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus. Esse de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Aqui, João, o Evangelho de João é o único que fala sinais, né? Os outros falam milagres, mas João usava essa nomenclatura sinais. Então está falando a respeito dos milagres. Isto respondeu Jesus, versículo 3: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-te nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a voz, mas não sabe de onde vens, nem para onde vai. Assim todo o que é nascido do Espírito. Portanto, então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? E acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos que não sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não credes, mas se tratando de coisas terrenas, me credes. Como crereis se eu vou falar das coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E de modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Pai querido, esta é a tua palavra, Senhor. Fala conosco mais uma vez, faz mais uma vez, Senhor. Nós queremos sair daqui renovados, ó Pai. Nós queremos sair daqui, Senhor, cheios da tua palavra no nosso coração. Ajuda-nos, ó Pai, a compreender aquilo que Nicodemos não estava compreendendo. Pai, ajuda-nos a entender o que é o novo nascimento, o que é nascer de novo. Nós te bendizemos no santo nome de Jesus. Amém e amém e amém. Irmãos, aqui Jesus está ensinando, e Jesus deixa claro aqui para Nicodemos e para mim e para você, que aquele que não nascer de novo, esse não verá o reino dos céus.
E a Bíblia, irmãos, aqui nessa passagem, Jesus, ele trata, como eu disse para vocês, não é um assunto lateral, mas ele, ao ter esse encontro com Nicodemos, ele trata o assunto que é vital, o principal, aquilo que Nicodemos precisava entender e aprender. E olha que interessante, irmãos, o interessante que Jesus aqui, quando ele trata esse tema, ele trata com um homem que era um religioso, que era um mestre da lei, que era um homem que conhecia as Escrituras. E a gente olhando para a vida de Nicodemos, a gente vê que ele era um homem zeloso, que ele era um homem correto, que ele era um homem bem-quisto no meio da sociedade, que ele era um homem que, para os olhos daqueles homens, era um homem que andava de maneira correta. E a gente olhando aqui, olhando na nossa ótica humana, a gente pensa, por que Jesus não tratou a respeito de novo nascimento com Zaqueu? Por que Jesus não tratou a respeito do novo nascimento com Maria Madalena? Por que Jesus não tratou a respeito de novo nascimento até mesmo com aquele ladrão na cruz? Não, Jesus trata a respeito de novo nascimento com um religioso, com um homem que conhecia as Escrituras, com um homem que conhecia a palavra, com um homem que, na ótica dele e na ótica humana, era um homem que andava agradando ao Senhor. Então Jesus procura ensinar para esse homem que era zeloso, religioso, conservador, mostrar para ele e mostrar para mim e para você que somente estas coisas, relacionadas ao zelo, relacionadas à religião, relacionadas às boas maneiras, os bons costumes, somente isso não pode nos levar para o céu. Somente essas coisas são boas, e nós precisamos praticá-las. Entretanto, somente isso, através dessas obras, nós não seremos salvos, se nós não tivermos uma experiência verdadeira de novo nascimento. Jesus trata isso com ele. A Bíblia diz que Nicodemos, ele era da seita dos fariseus, e essa seita era a seita mais rígida, a seita mais zelosa, a seita que mais cuidava da imagem, que mais cuidava das tradições. E Jesus, quando chega diante desse homem, diz a ele, fala, você é mestre, e não consegue compreender aquilo que eu estou dizendo. E sabe, irmãos, esse encontro aqui com Nicodemos, ele, na verdade, ele é muito mais importante para mim e para você do que foi até para Nicodemos. Porque nesse encontro com Nicodemos, o Senhor Jesus está querendo ensinar a mim e a você. Passado 2000 anos, nós estamos aqui tratando desse encontro com Jesus que Nicodemos teve. E Jesus usa essa ocasião, usa a vida do apóstolo João para escrever, para relatar, para que eu e você possamos aprender e entender o que é novo nascimento. Amém? E aqui eu quero começar olhando para a vida de Zaqueu. A Bíblia fala que ele era um mestre, para a vida de Nicodemos. A Bíblia fala que ele era um mestre, era um conhecedor da lei, ele fazia parte da seita mais severa que existia em Israel. Mas olha que coisa interessante, irmãos. Havia um burburinho e Jesus já estava se manifestando no meio do povo. Havia cura, havia libertação. Jesus pregava, Jesus falava de maneira maravilhosa que as pessoas ficavam impactadas. E aquilo começa a se espalhar no meio dos líderes religiosos. E chega até Zaqueu, e chega até Nicodemos. E Nicodemos ouve aquilo, ao contrário de todos os seus companheiros, ao contrário de todos aqueles que faziam parte da sua seita, ele não tem aquilo como questão fechada, porque para todos aqueles outros companheiros de Nicodemos, Jesus era um falso profeta, Jesus era um enviado de Satanás, Jesus era um perturbador da paz de Israel. Para todos aqueles companheiros de Nicodemos, Jesus tinha que ser eliminado, tinha que ser preso ou mesmo morto. Mas Nicodemos não fechou questão com relação a isso. Nicodemos não fechou questão com relação àquilo que ele ouvia falar. Ele ouvia dizer pela grande multidão, olha, o mestre está curando, olha, o mestre está expelindo demônios, olha, o mestre fala de maneira maravilhosa, ele fala palavras de sabedoria, ele fala palavras que impactam, ele fala palavras que transformam. E por um outro lado ele ouvia dos fariseus, olha, ele é um falso profeta, ele é um bandido, esse homem é enviado de Satanás, esse homem é um perturbador da paz de Israel. Então, ele não fecha a questão com relação a isso. E sabe, irmãos, isso é uma atitude nobre.
É uma atitude nobre, porque nós temos a nossa natureza humana, nós temos o hábito, e para nós é muito fácil seguirmos a maioria. Para nós é muito fácil, nós somos assim, nós temos dificuldade para lidar com o novo, para lidar com o diferente, para lidar com aquilo que nós não conhecemos. Nós não gostamos de mudança, nós não gostamos do novo, nós não gostamos daquilo que não estamos acostumados. Isso faz parte da nossa natureza. É claro que alguns têm mais facilidades, outros menos, mas a nossa natureza é assim. Entretanto, Nicodemos, sendo um líder, um mestre religioso, sendo um dos chefes da seita dos fariseus, ele decide não fechar questão. De um lado do povo, eu vejo que ele está fazendo sinais e maravilhas. Entre os meus companheiros aqui, que ele é um perturbador da paz, enviado de Satanás. O que ele faz? Ele fala, não, eu preciso ouvi-lo, eu preciso vê-lo. E aí eu queria que você passasse algumas páginas, você fosse lá para o capítulo 7. Olha que atitude nobre, irmãos, que isso nos ensina muito. Quantas vezes, alguém quer te ensinar alguma coisa, alguém quer te mostrar alguma coisa, alguém quer te trazer uma novidade, e muitas vezes você está com seu coração fechado, você não quer entender. É algo que nós trabalhamos muito aqui, quando nós fazemos os nossos encontros com Deus, nossa vida vitoriosa. Uma das primeiras coisas que eu falo aqui pela manhã, olha, quebre todo preconceito, abra o seu coração, venha com a mente aberta, com a mente liberada, para você experimentar tudo aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Porque se a pessoa vem com a mente bloqueada, já vem com a questão fechada, eu vou porque tem que ir. Não adianta, não vai funcionar. Se nós não abrirmos a nossa mente, se nós não deixarmos aberto para que o Espírito possa agir, nada acontece. E foi o que Nicodemos fez. Olha aí no capítulo 7, o que ele diz aí? Nós vamos ler do 45 até o versículo 51. Olha o que diz aí. Diz assim: voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes fariseus, e esses lhe perguntaram, por que não o trouxesse? O que estava acontecendo aqui, irmãos? Havia uma ordem de prisão para Jesus, e os guardas são enviados. Olha, cheguem até aquele Galileu e o prendam e o tragam para nós, algemado, preso, amarrado. E aí os guardas vão até Jesus. Só que ao chegar até Jesus, irmãos, assim como eu, como você, eles ficaram maravilhados com aquilo que ouviram de Jesus. E a partir do momento que eles caíram na besteira de ouvir Jesus, eles ficaram impactados com aquilo que ouviram. E aí eles se sentiram desconfortáveis em prender Jesus. E aí o que acontece aqui? Eles estão retornando para os fariseus para dar uma satisfação. E aí o que acontece? Versículo 46, responderam eles, jamais alguém falou como este homem fala. Era Jesus. Só que ao invés de eles chegarem e prenderem Jesus, eles resolveram ouvir Jesus. Replicaram, pois, os fariseus, será que também vocês foram enganados? Olha só, os fariseus já haviam fechado questão. Jesus é um perturbador da paz, Jesus é um falso profeta, Jesus é um enviado de Satanás. Só que os guardas ouviram Jesus. Os fariseus olham para eles e dizem, até vocês foram enganados por este homem. Versículo 49. Quanto a este plebe que de nada da lei, esse plebe que de nada sabe da lei, é maldita. Nicodemos, um deles que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhe. Olha que atitude nobre, irmãos. Olha que atitude nobre. Olha o que Nicodemos fala. Acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Nicodemos não fechou questão. Ele falou, estão dizendo que ele é um perturbador, que ele é um enviado de Satanás, mas não, eu quero ouvi-lo primeiro. Quero saber o que esse homem tem para falar. E aí, quando ele vê que até os guardas que foram para prendê-lo, ficaram encantados com o que ouviram, Nicodemos falou, não pode ser. Então, este é um gesto nobre, irmãos. Quantas vezes eu e você, nós vamos falar de Jesus às vezes,
para algumas pessoas. Você sabia que existem pessoas, irmãos, que às vezes não querem receber uma oração. Tem pessoas que rejeitam às vezes uma oração. Pessoas loucas, insanas, porque são fechadas, tradicionais, uma mente travada, cauterizada, não consegue abrir a cabeça para o novo de Deus. Eu me lembro uma vez, eu estava falando com o pastor Davis, esses dias nós estávamos falando sobre isso. Ele trabalhava no escritório dele, na empresa dele, lá na Líbero Badaró. Quantos conhecem a Líbero Badaró aqui? Ali perto da Praça da República, irmão, longe para Dedéu. E uma irmã ligou para ele, pastor, desesperada, pastor, meu sobrinho, pastor, você precisa vir aqui orar, pastor. Aí ele, no meio do dia, saiu do escritório dele lá e foi até o hospital aqui da Santa Marcelina de Itaquera. E chegou lá, a moça havia pedido para ele orar pela criança, mas não tinha falado com a mãe, que eu acho que era irmã ou cunhada dela. Chegou lá, ele se anunciou, olha, eu sou o pastor, assim, eu vim orar pela criança tal. Aí ligaram para o quarto, a mulher falou, não pedi pastor nenhum aqui, não vai subir não. Aí ele falou, não, deve estar havendo algum engano, é a pessoa tal, que é a irmã dela, não quer. E ele voltou para trás. Ele não quis receber uma oração. Então, Nicodemos, irmãos, essa atitude de Nicodemos, sendo um fariseu, sendo da seita mais rígida que havia em Israel, essa atitude dele nos ensina muito a respeito de como a gente deve lidar com as coisas de Deus. Com zelo, com cuidado, avaliando todas as coisas, mas com o coração aberto para aquilo que Deus pode fazer. E Jesus diz na cara daquele homem, é necessário que você nasça de novo. Você precisa nascer de novo. Você conhece tudo, você sabe quase tudo, mas você precisa nascer de novo. Olha aqui, que coisa. Volte lá para o capítulo 2. E nós vamos ler o versículo 23 ao 25. Por um outro lado, irmãos, eu e você precisamos tomar muito cuidado com as nossas emoções e com aquilo que achamos que conhecemos. Precisamos tomar muito cuidado com as nossas emoções, porque as nossas emoções podem nos enganar. As nossas emoções podem nos levar para caminhos que desagradem a Deus, para atitudes que desagradem a Deus. Precisamos tomar muito cuidado. E Jesus sabia disso. Jesus sabia da natureza humana. Jesus conhecia a natureza humana. Olha que coisa interessante. Capítulo 2, versículo 23. Olha o que diz aí. Estando ele, Jesus, em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muito vendo os seus sinais, seus milagres, que ele fazia, creram em seu nome. Ele estava na Páscoa, irmãos. Aquela multidão, e Jesus falando, pregando a palavra, falando a respeito do amor, falando a respeito do reino de Deus, falando a respeito das coisas relacionadas ao reino de Deus, curando as pessoas. E o que acontece aqui? Muitas pessoas começaram a crer, este é o Messias, este é o enviado, as pessoas começaram a ficar impactadas. Mas olha o discernimento de Jesus. Mas o próprio Jesus não confiava a eles, porque conhecia a todos. Jesus conhece o seu coração. Jesus conhece o meu coração. Nós podemos ter essa carcaça, que essa capa bonita. Nós podemos ter um sorriso bonito. Nós podemos ter atitudes bonitas. Nós podemos ter sentimentos bonitos. Mas Deus conhece o nosso coração. Ele sabia, olha, muitos estavam seguindo, muitos estavam se convertendo. Se tem uma coisa que o pastor gosta, irmão, é de igreja cheia. Se tem uma coisa que o pastor gosta, que o pregador da palavra gosta, é quando as pessoas estão ouvindo, estão cheirando, estão sendo impactadas, quando gritam aleluia. Pastor ama isso. Entretanto, Jesus conhece o coração. As pessoas estavam dizendo, glória a Deus, aleluia, é isso aí, Senhor, nós te amamos, este é o Messias. Mas Jesus sabia
que esses mesmos, lá na frente, gritariam: solta Barrabás. Solta Barrabás. Porque sabe por quê, irmãos? Porque a natureza humana, ela é dada a emoções. Muitas vezes agimos conforme as emoções. Quantas vezes eu tenho vontade de bater, mas eu não posso bater. Quantas vezes eu tenho vontade de xingar, mas eu não posso xingar. Quantas vezes eu tenho vontade de enforcar, mas eu não posso enforcar. Quantas vezes dá vontade de não pagar. O serviço foi mal feito, mas eu tenho que pagar. Quantas vezes eu tenho vontade de falar umas verdades, mas eu tenho que ponderar. Que aquilo que é falado fora de hora e da maneira errada, acaba tendo um efeito colateral. Jesus conhecia os corações. E no versículo 23, versículo 25, vamos do 24 de novo. Mas o próprio Jesus não confiava a eles, porque conhecia o coração. Jesus sabia, olha, eles estão emocionados, estão se integrando, estão dizendo que eu sou o Messias aqui, mas são os mesmos que daqui a pouquinho ali vão gritar: solta Barrabás. E não precisava de alguém que lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia qual era a natureza humana. Sabe, irmãos, deixa eu falar um negócio para vocês. Talvez alguns aqui tenham tido um encontro com Jesus através de uma emoção. Através de uma emoção. E talvez você precise hoje, nessa manhã, fazer uma reavaliação se você realmente nasceu de novo. Nossa, pastor, que palavra dura. Talvez seja, irmãos. Talvez o seu encontro com Jesus, o seu novo nascimento, tenha sido algo emocional. Talvez tenha sido algo emocional. E aí o que você precisa fazer? Ninguém pode ser salvo se não tiver um novo nascimento. Ninguém pode. E provavelmente Nicodemos, ele foi ao encontro de Jesus, porque ele ficou emocionado com aquilo que ele ouvia a respeito de Jesus, a respeito dos sinais de Jesus. A emoção, o sentimento o levou até lá. As emoções são boas? Sim. As emoções precisam fluir? Sim. Muitas vezes são as emoções que nos levam ao encontro com Cristo. Agora, ser guiado e viver somente por causa das emoções, esse é o perigo que Jesus denuncia aqui no capítulo 2, que eu acabei de ler para vocês. Então, cuidado com as emoções. Importa-vos nascer de novo. Sabe por quê, irmãos? E o que é nascer de novo? O que Jesus fala aqui a respeito do nascer de novo? Porque a carne, a natureza humana, ela tem prazer pelo pecado. Muitas vezes, para aquele que se diz crente, o vir na igreja não é prazeroso. O ler a palavra de Deus não é prazeroso. Estar com os irmãos não é prazeroso. Servir a igreja, ofertar na igreja não é prazeroso. Às vezes é duro, é pesado, é dolorido. Por quê? Porque a nossa natureza, ela é dada ao pecado. Às vezes o pecado que agrada, o pecado que traz prazer, o pecado que traz emoções fortes. Agora, quando eu sinto uma transformação, quando eu realmente nasço de novo, quando eu tenho essa experiência do novo nascimento, eu consigo lutar contra essas coisas. Eu consigo ter prazer em estar num culto como esse. Eu sinto prazer em ofertar no reino. Eu sinto prazer em participar da vida da igreja. Eu sinto prazer nas coisas concernentes ao reino de Deus. Isso é o nascer de novo. Porque muitas vezes existem pessoas que amam todas essas coisas que eu acabei de falar para vocês. O estar na igreja, o servir na igreja, o ofertar na igreja, o estar com os irmãos, mas também tem prazer em muitas coisas que desagradam a Deus. Então isso fala a respeito das emoções. Eu me emociono quando eu estou na igreja e com as coisas da igreja, mas eu gosto também quando eu estou nas coisas que desagradam a Deus. Então você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Você precisa ter uma experiência. Essa experiência aqui, que Jesus estava falando para o mestre da lei. Você precisa ter essa experiência. Sabe, irmãos, muitas vezes as pessoas olham para a sua vida
e, olha, eu sou bem-sucedido no meu trabalho, eu sou bem-sucedido na minha vida, eu tenho uma família maravilhosa, eu moro numa boa casa. E deixa eu falar uma coisa para você, o ser bem-sucedido muitas vezes não é um sinal da presença de Deus na sua vida. Nós entendemos, irmãos, que tudo que vem à nossa mão do céu nos foi dado, isso é graça e misericórdia de Deus. Mas nem todo homem, nem toda mulher bem-sucedido é nascido de novo. Nicodemos era um homem bem-sucedido. Nicodemos morava bem. Nicodemos comia bem. Nicodemos se vestia bem. Nicodemos era respeitado no meio da sociedade. Entretanto, ele precisava nascer de novo. Sabe? Entretanto, ele precisava nascer de novo. Essa teologia da prosperidade tem sido pregada nos últimos anos aí, tem passado um falso conceito de que se você é bem financeiramente, é porque Deus está contigo. Se você não é bem financeiramente, é porque alguma coisa está errada na sua vida, no seu relacionamento com Deus. E muitas vezes, irmãos, você mora numa casinha simples lá, uma casinha que o telhado está todo rachado, e você é uma mulher fervorosa, temente a Deus. Você é um homem fervoroso que teme a Deus. E muitas vezes, alguém pode morar num palácio, com 4 carros importados na garagem, e distante de Deus. Distante de Deus. Então, o ser bem-sucedido não tem nada a ver. Aí nós vamos lá para aquilo que eu acabei, a historinha que eu acabei de contar no comecinho. Que sorte, que azar, que sorte, que azar. Pessoas que vivem segundo as circunstâncias. Segundo as circunstâncias. Nicodemos era um homem bem-sucedido. O conhecer muito a Bíblia. Conhecer a Bíblia é bom? É bom. Ler a palavra é bom? É bom, muito bom. Você precisa ler a Bíblia toda durante o ano. Uma vergonha, não vou não perguntar aqui se você não leu a Bíblia toda ainda. O Vampeta, sabe o Vampeta, o ex-jogador? Eu escuto muito ele na Jovem Pan no Esporte. O Vampeta já leu a Bíblia toda várias vezes. Ele falou que quando ele morava na Holanda, não sei quantos já viram essa entrevista, ele fala isso aqui várias vezes. Quando ele morava na Holanda, ele falou que o que mais ele gastava tempo, que dava prazer, era ficar lendo a Bíblia. Não tinha nada para ler, não entendia nada, não ligava a televisão, é só, não entendia nada. Ele falou, eu li a Bíblia. E ele leu a Bíblia toda várias vezes. E ele conhece muito a Bíblia. Agora, o que adianta conhecer e não praticar? Então, o conhecer muito de Bíblia também não é significado de novo nascimento. Nicodemos era um mestre da lei. Ele era o que nós podíamos dizer hoje, irmãos, um professor de teologia. Ele era um mestre da lei. Quando alguém tinha alguma dúvida relacionada à lei, à palavra do Senhor, aos mandamentos de Moisés, era com Nicodemos que as dúvidas eram tiradas. Ele era um mestre, ele conhecia a lei mais do que todos. Entretanto, Jesus disse a ele, é necessário que você nasça de novo, Nicodemos. É necessário que você tenha uma experiência de novo nascimento. E aí ele pergunta para Jesus, mas Senhor, como que é isso? Como que esse negócio pode eu, depois de velho, barbado, já crescido, entrar novamente no ventre da minha mãe? E Jesus responde para ele, fala, você que é mestre, não compreende? Por quê? Porque ele conhecia muito a respeito da palavra, mas entendia pouco das coisas espirituais. E aí a pergunta que fica para o meu e para o seu coração, meu irmão, você já nasceu de novo? Você tem convicção do seu novo nascimento? Você tem essa convicção? Você tem essa convicção? Olha o que diz o capítulo 3, o versículo 2. Este, de noite, foi ter com Jesus e disse, Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Ele sabia quase tudo, irmãos. Ele sabia quase tudo. Ele sabia que Jesus era mestre. Ele sabia que os milagres que Jesus estava fazendo eram verdadeiros. E o melhor de tudo, ele sabia que Jesus era enviado por Deus. E Jesus tinha a ajuda sobrenatural de Deus. Porque ele sabia, não, o que esse homem está fazendo, as coisas, os sinais que esse homem tem mostrado, se Deus não for com ele, isso seria impossível. Então as coisas principais ele sabia.
Entretanto, ele precisava nascer de novo. Entretanto, Jesus deixa claro para ele, é necessário que você nasça de novo. É necessário, porque sabe, irmãos, tem um monte de gente que sabe quase tudo, tem um monte de gente que experimentou quase tudo, mas assim como Herodes, vai para o inferno. Quando Herodes tem aquele encontro, já falei sobre isso aqui, com o apóstolo Paulo, e ele diz, olha Paulo, hoje quase tu me faz me transformar em um cristão. Então, Herodes foi quase salvo, e tem um monte de gente que quase teve uma experiência. Senhor, tu és mestre. Senhor, os teus sinais são verdadeiros. Senhor, eu reconheço que estes sinais só são feitos com a ajuda de Deus. Sabia quase tudo. Então, saber quase tudo não é sinal de novo nascimento. Versículo 5, olha o que diz aí. Respondeu-lhe Jesus, em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem não nascer, se a pessoa não nascer no reino, se não nascer novamente, não for lavada e tocada por este Espírito, não vai compreender. Mas voltando aqui, deixa aqui no versículo 2, diz assim, no versículo 5, aliás. Em verdade vos digo, que aquele que não nascer do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Sabe, irmãos, existem muitas pessoas que fumavam, eu fumei durante 8 anos da minha vida. E a pessoa para de fumar e ela fala assim, poxa, agora parei de fumar, agora eu estou salvo, agora eu sou crente. A pessoa adulterava, não adultera mais, fala, nossa, eu me libertei disso, agora eu estou salvo. A pessoa era viciada em pornografia, aí se libertou da pornografia, era viciada em bebida alcoólica, largou a bebida e acha que está salva. E acha que... E não, irmãos, tem um monte de gente que tem boas práticas, que largaram o pecado, levam uma vida digna como Nicodemos, uma vida reta como Nicodemos, é zeloso, é zelosa como Nicodemos, é bom quisto no meio da sociedade como Nicodemos, entrega, a Bíblia diz que até a oferta das primeiras coisas que eles recebiam, eles entregavam o dízimo, eram zelosos, eram tradicionais, eram conservadores, eram zelosos em tudo. Mas o Senhor os disse, é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. E sabe o que isso tem a ver, irmãos? Tem a ver com arrependimento. Se não houver arrependimento, não há novo nascimento. Então não adianta, fumava, não fuma mais, adulterava, não adultera mais, roubava, não rouba mais. Se não houver arrependimento. E o arrependimento traz transformação. É isso que Jesus está falando de novo nascimento. É isso que Jesus está ensinando de novo nascimento. É transformação total.